médica falou que realmente ela teve um mal súbito, chegou a ter uma parada e aquilo era uma convulsão, de que a minha filha nunca mais ia parar de convulsionar. Aquilo para nós foi completamente devastador. A nossa vida virou de cabeça para baixo de um dia para o outro e assim foi. Aí a partir daí nós não tivemos mais vida social nenhuma. A nossa vida foi só hospitais, a Clara convulsionando, várias crises, e eram crises muito demoradas, mais de uma hora e meia. A Clara chegou a ter várias paradas respiratórias, uma cardiorrespiratória, nós quase a perdemos por várias vezes. Benício tinha uma vida que era entre casa e hospital. Ele chegou a se internar 48 vezes, 14 delas em CTI, sem contar as idas ao pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência. Meu filho tomava 5 medicamentos por dia: levetiracetam, ácido valproico, topiramato e oxacarbazepina, além da risperidona, que é um antipsicótico. Isso fazia um total de 25 comprimidos por dia. Ele chegou a ter mais de 60 crises num dia, ele tinha 8 crises convulsivas por hora dormindo, detectadas no videoeletroencefalograma. Eu mesmo cheguei a pedir a Deus para terminar a vida dele diante de tanto sofrimento. História de saúde e de dor, muita dor, porque eu tive fibromialgia, depois eu quebrei uma vértebra, quebrei depois mais 5 vértebras por causa de osteoporose. Então minha vida era assim na cama. Eu levantava um pouquinho, muito pouco, porque eu ficava cansada e ficava deitada. E aí é dor, sobre dor, sobre dor, sobre dor, mau humor, depressão, vontade de ficar deitada, porque você não tem o que fazer, não tem nada que você possa fazer para tirar essa dor. Tomou todas as medicações possíveis que eles passam para autismo, Risperidona, fluoxetina, topiramato, Neosine, Vevance, entre vários outros remédios. E no caso da Maitê, não fazia efeito. Dava efeito rebote. Com uma hora e meia, ela estava pior do que antes. Então, aumentava a agressividade dela, o sono, ela já não dormia bem, passou a dormir menos ainda, começou a virar 4 dias direto sem dormir. E começou a tacar a cabeça no chão, e ela se agredia, nos agredia. Eu não conseguia fazer coisas básicas que todo mundo faz, ir no mercado, andar de ônibus, coisas normais da rotina, a gente não conseguia fazer. E ela gritava muito, chorava muito, era o dia inteiro gritando e chorando. A minha filha, Lauren, ela tem epilepsia desde o primeiro dia de vida. Ela chegou a ter mais de 80 crises por dia, chegou a ser entubada. Ela chegou no momento a ser desenganada pelos médicos, ela não se mexia mais e os médicos já tinham nos avisado que ela não ia fazer mais nada, que ela ia ficar em estado vegetativo. Assim, minha filha não teve infância, a epilepsia realmente tirou a infância toda da minha filha. A Clara foi começar a ter infância depois dos 11 anos, quando já estava na adolescência. E foi quando, em 2013, em julho de 2013, numa das minhas buscas na internet, foi quando eu encontrei o caso da Charlotte Fige, uma menina no Colorado, Denver, com a mesma síndrome da minha filha, ela usando a maconha, e mostrou o antes e o depois. Eu falei para o meu marido, logo já mostrei para ele, falei, vamos buscar, nem que seja na boca, nem que seja no tráfico, porque o nosso desespero era tão grande, porque a qualquer momento a gente podia perder a nossa filha. Um filho que é dependente de cannabis medicinal para sobreviver, Benício, meu filho, hoje com 11 anos, ele é usuário da planta para fins medicinais, para combater epilepsia refratária e autismo, A cannabis transformou a vida do meu filho. Depois que ele passou a usar cannabis, ele substituiu 25 comprimidos por dia. Meu filho tomava 5 drogas, 4 delas antiepiléticas e uma antipsicótica, para combater as crises convulsivas e o comportamento autista. E depois disso, que ele passou a usar cannabis, as crises foram diminuindo desde a primeira dose, e hoje isso está bastante controlado. Meu filho pôde ir para a escola, meu filho parou de internar, desde então nunca mais teve uma situação de urgência e emergência, e tem hoje a vida controlada. E durante um bom tempo eu confesso que participei de um
tráfico internacional de drogas, ou seja, eu pedi um amigo que morava nos Estados Unidos para comprar um produto lá e colocava esse produto no correio e chegava até mim, dentro de uma estratégia desesperadora, dentro de uma estratégia onde ou era isso ou era o óbito do meu filho. Era 14 remédios diários, né? Entre psiquiátricos, neuroepiléticos, analgésicos, anti-inflamatórios. Hoje eu não tomo nada. Eu tenho em casa uma Novalgina, né? Só para uma dor de cabeça. Assim mesmo, eu passei a ter um respeito muito grande por ervas. Estou fazendo um curso de fitoterapia. Então, minha vida mudou. Realmente minha vida mudou. Mudou por completo. Eu era uma pessoa viciada em remédio. E acamada, mal-humorada. Porque quem está sentindo dor não pode ser bem-humorado, né? Então, hoje é isso aqui, ó. É o grande segredo, né? E é o grande preconceito que existe, né? Todo mundo fala, maconha. Não, é um cannabis, é o canabidiol, são 4 gotinhas isso. São 4 gotinhas que podem salvar a vida. Porque eu já vi gente que tirou vida por causa de dor. A cannabis, ela é uma planta utilizada já há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Então, ela era utilizada tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Ela, há mais de 2 mil anos antes de Cristo, ela foi descrita na farmacopeia chinesa, né? Então, pelo imperador Sheng Nen. E desde então existem vários registros de relatos de uso terapêutico a respeito dela. Desde 1839 já tem os primeiros relatos do uso da epilepsia. E a gente observa, e já existem estudos inclusive comprovando isso, que a planta ela tem uma melhor resposta terapêutica quando é utilizada a planta toda do que um canabinoide isolado. Hoje existe o canabidiol, né, um dos compostos da substância, talvez um dos mais conhecidos junto com o THC, com o tetraidrocannabinol, também os dois mais estudados. E a maioria das pessoas ainda entende que a cannabis são esses dois compostos. Então é ou CBD ou THC, é o bonzinho e o malzinho, né? A substância boa e a substância psicoativa que dá o barato. Então, essa substância talvez não seja tão boa. Isso não é verdade. A cannabis, ela é um composto, ela é uma planta com mais de 500 compostos químicos. E a interação desses compostos é a beleza do tratamento. Percebo que ainda existe uma desinformação geral do que está acontecendo, né? O que é a cannabis medicinal? Então, de novo, a gente vai regular o quê? O canabidiol. Então, o canabidiol vai ser o único medicamento disponível. Então, a primeira barreira que eu encontro, de novo, é a educação. Quando a gente vai regular um medicamento, quando a gente vai disponibilizar um medicamento na sociedade, agora nós vamos educar os médicos a fazerem isso, a gente vai educar a população do que significa, a gente tem que entender do assunto. Então, a primeira barreira em relação à regulamentação da cannabis que eu enxergo hoje é a desinformação. Hoje, o que acontece? Qual é a realidade, né? Nós temos produtos importados, produzidos de hemp, né? O que é a hemp? Hemp é o cânhamo, é a cannabis também, mas ela tem um perfil molecular diferente da cannabis que a gente... São nomenclaturas que são importantes, inclusive, da gente elucidar, né? Porque a maioria das pessoas nem sabe o que significa isso. Então, existe... Vamos chamar de hemp e vamos chamar de cannabis, né? Tudo é cannabis, porém elas têm perfil moleculares diferentes, assinaturas diferentes moleculares. Então o hemp por si só é uma planta que originalmente ele produz até 0,03% de THC. Pode existir uma variação, mas ele não vai passar muito disso. Então originalmente é uma planta com baixo teor de THC. A cannabis
por sua vez, são infinitas as combinações. E esse é o potencial terapêutico dela. Então, se a gente vai regular um medicamento, a gente tem que entender do que a gente está falando. Se a gente vai limitar o uso terapêutico da cannabis e vai preferir um tipo de medicamento, a gente está abrindo a possibilidade desses pacientes procurarem a cannabis, que exerce um potencial terapêutico infinitamente maior do que os produtos via hemp, no mercado ilegal. Então, o grande problema de uma regulação mal feita é que você pode abrir espaço para um mercado ilegal que hoje já existe e é muito maior do que a gente tem dos 10 mil pacientes registrados na Anvisa. Nós estamos caminhando agora para uma nova era da cannabis, o que isso é muito bom, porque estão se abrindo portas, né, para que a gente possa estudar ela de uma forma mais ordenada, organizada em relação ao que acontece nos seres humanos. Então eu acho que esse é o caminho que a cannabis hoje dentro da ciência ela tá se movimentando, né? E em relação aos riscos, né, que eu acho que esse é um ponto importante das pessoas entenderem, os riscos são bem menores aqueles que a gente acredita. Obviamente, mulheres gestantes, né, então mulheres grávidas em amamentação, elas não devem utilizar cannabis. Na adolescência, também nós sabemos que é um momento importante do cérebro dos adolescentes, então existe um porquê em que a gente não deve utilizar, principalmente o THC. Existe a poda neuronal, um momento muito importante no adolescente em que o cérebro está passando por um momento sensível, e quando a gente entende que o sistema endocannabinoide ele se relaciona diretamente com o cérebro e qualquer interferência nesse momento pode ser prejudicial, a gente pode educar a população de forma correta, como a gente fez com o cigarro. Então, existem riscos, mas esses riscos podem ser reduzidos quando a gente entende o risco e educa a população para isso. Dirigir também não é adequado quando a gente faz uso de uma substância psicoativa. Eu percebo que, por exemplo, os pacientes às vezes chegam num consultório com medo. Então, eles ouviram que a terapia é positiva, eles entenderam que isso pode ser benéfico para o seu familiar ou para o seu, né, ou para ele mesmo, mas eles têm medo de ser preso, eles vão buscar ajuda às vezes na rua, às vezes até com o próprio traficante, em vez de vir ao consultório falar com o médico. E também eu percebo que eles têm medo e vergonha, dependendo do médico que eles vão, de falar que eles fazem uso. Então, hoje, por conta da desinformação, do preconceito, a gente deixa os pacientes de uma forma vulnerável, inclusive para procurar medicamentos no lugar errado, que não é, né? Não é no tráfico que você vai buscar o teu medicamento, e também deixa eles vulneráveis em relação à ajuda médica, porque para muitos deles é muito importante ter acompanhamento médico, mesmo sendo a cannabis uma substância segura, natural e usada há mais de 10 mil anos, para muitas doenças é muito importante ter o acompanhamento médico. Existem interações medicamentosas, os pacientes às vezes não sabem fazer, né? Na maioria das vezes, lidar com outros medicamentos quando a gente coloca a cannabis no topo aí de pacientes que são polifarmácia. Então, é urgente a demanda da educação nacional sobre o tema, em todos os universos, da classe médica à população em geral, aos adolescentes, às escolas. Então a gente tem um trabalho grande aí para fazer. Na verdade, é muito mais do que plantar maconha que a gente deseja. A gente deseja semear, a gente deseja cultivar, a gente deseja beneficiar, a gente deseja distribuir, a gente deseja comercializar entre pacientes dentro de um cultivo associativo para atender a necessidade dessas pessoas e não ficar exclusivamente dependendo de produtos importados que têm suas limitações por causa da dosagem de THC que tem que ser inferior a 0,2%, quando na verdade o THC ele também tem seu efeito benéfico em muitas situações. A cannabis realmente ela trouxe uma qualidade de vida não somente para minha filha, mas para a família toda.
Porque antes nós não tínhamos vida social nenhuma. Hoje a gente consegue ir para qualquer lugar com a minha filha. Hoje a minha filha se socializa, hoje a minha filha ela consegue interagir, porque a síndrome de Dravet ela também tem um espectro autista. E antes a minha filha ela só ficava na sala vendo vídeo repetitivos, acabava, colocava o mesmo de manhã até a noite. Minha filha não saía para o quintal nem para tomar sol, nem para brincar, nem para interagir. Com 3 meses da minha filha tomando óleo, a professora já falava, mãe, é outra menina, é outra. Imaginei na vida dar maconha para minha filha, que eu nunca usei, assim, né? Eu não tinha uma opinião muito formada, né? Mas como a maioria das pessoas, para mim era uma droga, né? Maconha era uma droga. Mas aí quando o nosso calo aperta, o sofrimento vem, você vai atrás de tudo. E foi isso que eu fiz com a Maitê. Quando eu descobri que a maconha era ótimo para o caso dela, eu fui atrás, não me arrependo. Eu gostaria de ter descoberto isso antes, porque se eu soubesse disso antes, a Maitê não tinha sofrido tanto. A gente teria evitado um sofrimento muito grande, né? E como a gente costuma dizer, a maconha ela tinha que ser a primeira opção e não a última. Mas nenhum médico chega para você e fala, mãe, funciona, dá maconha para o seu filho. A maconha é vida, é qualidade de vida, é a vida da Maitê. Se não fosse a maconha, eu não sei nem se a Maitê estaria aqui. Porque uma criança com 6 anos ter cirrose medicamentosa, né? Eu não sei o que mais poderia ter desencadeado, o que mais poderia ter dado de comorbidades na Maitê. A gente sabe que o autismo não mata, mas as comorbidades sim. Passou a usar cannabis, as crises foram diminuindo desde a primeira dose e hoje isso está bastante controlado. Meu filho pôde ir para a escola, meu filho parou de internar, desde então nunca mais teve uma situação de urgência e emergência e tem hoje a vida controlada. Poderia estar numa situação melhor, com menos sequelas, se ele tivesse começado o uso um pouco antes da idade de 5 anos, né? Se ele tivesse começado o uso lá com 2, 3 aninhos, talvez hoje meu filho estaria numa condição de vida melhor, né? Benício é autista, dependente de fraldinha, depende de cuidados 24 horas por dia, mas é uma criança feliz, alegre, brinca, tem uma socialização boa com os colegas na escola e tem uma vida hoje muito melhor do que ele tinha antigamente. A situação era tão difícil, tão dolorosa, né? De subir escada, descer escada, eu não conseguia fazer isso, que eu tive que comprar um elevador para que eu pudesse, lá em casa são 2 andares, para que eu pudesse chegar no 2º andar. Então, era essa a minha dificuldade, eu tive que comprar esse elevador porque eu não conseguia subir escada. Hoje eu estou aqui, né? Se bobear, eu faço um exercíciozinho aqui. Até os médicos desenganarem a minha filha, nunca tinha passado pela minha cabeça a questão de maconha, sempre fui totalmente contra, sempre muito moralista em relação a esse, a falar até maconha, falar sobre isso, até porque eu sou filha de PM e né, se eu falasse essa palavra em casa, aí ficava louco, né? Era briga na série, então era melhor nunca nem citar. Então fui criada de uma maneira muito rígida em relação a isso mesmo, proibição total, até de falar. E quando eu me encontrei dentro de uma UTI com a minha filha ali, já desenganada, sem saber o que fazer, e a gente foi pesquisar e descobri que a maconha podia salvar a vida da minha filha, estava salvando a vida de muitas crianças que tinham epilepsias e podia servir para minha filha. Então eu falei, caramba, justamente a maconha, o que eu faço agora? Eu falei, não dá para pensar, é a vida da minha filha, né? Vou ter que quebrar todos os tabus, todos os preconceitos que eu sempre tive para salvar a vida da minha filha.